O que as igrejas não ensinam. Sexta parte. Onde fica a sinagoga de Satanás? Se formos ler toda a carta aos Gálatas, vamos observar que, entre outros preceitos, os judeus queriam impor a circuncisão como obrigatoriedade para os gentios. Eles entendiam que apenas a fé em Yeshua não era o suficiente para alcançar a salvação. Ressalto que a circuncisão foi estabelecida como mandamento antes da lei para Abraão e sua descendência, onde o próprio Cristo foi circuncidado. Lucas 2, versículo 21. A circuncisão, entre outras, é uma das obras da lei dos judeus, que é observada até hoje pelos descendentes de Abraão como judeus e árabes, mas que não diz respeito aos crentes gentios, como eu. Paulo diz que todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3, versículo 10. Se quiserem conferir outras obras da lei, leiam Neemias 10, versículo S 28 a 39. O anjo da igreja em Esmirna foi avisado pelo próprio Eterno do perigo que essa igreja corria. O problema lá era mais grave, pois não eram judeus que estavam prejudicando aquela igreja, mas crentes fingindo ser judeus. Satanás havia plantado sua sinagoga no meio da congregação dos santos em Esmirna. Como podia ser isso? Simples. Eram crentes trazendo costumes, ritos e regras do judaísmo para dentro da igreja comprada pelo sangue de Yeshua. Fica entendido que, à semelhança dos Gálatas, os crentes de Esmirna tentavam se justificar diante de Deus e ensinavam a outros as práticas da lei que eram exclusivas do povo judeu. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua Cristo, temos também crido em Yeshua Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, versículo 16. Por isso, alguns crentes da igreja em Esmirna blasfemavam se fazendo passar por aquilo que não eram, se dizem judeus, e não o são. Também, não se pode esquecer que Satanás é o acusador dos santos, e aqueles que fazem parte de sua sinagoga não serão diferentes. Apocalipse 12, versículo 10. Nas inúmeras igrejas existentes hoje, vemos movimentos tentando judaizar o cristianismo, inserindo nas congregações símbolos do judaísmo como a estrela de Davi, a menorá, a arca do concerto, embora rejeitam o conteúdo da arca, além de usarem indumentárias típicas dos judeus como o quipá e o talit e óleo de oliveira para ungir objetos e pessoas. Alguns até se apresentam como levitas da casa do Eterno. Não existem levitas gentios e quem afirma ser não passa de sinagoga de Satanás, enquanto outros se identificam como sacerdotes, exigindo o direito de serem sustentados como eram os sacerdotes da linhagem de Arão, filho de Levi. Hoje todos somos sacerdotes. Porém, o pior de tudo é quando se resgatam leis e preceitos da antiga aliança e ensinam o povo a praticá-las, sob o argumento de que se está escrito na Bíblia é para se cumprir. Cegos que guiam outros cegos. Mateus 15, versículo 14, Lucas 6, versículo 39. Ora, quem age dessa maneira e induz outros a fazê-lo, não só nega o sacrifício de Cristo como pisa no Filho de Deus, profana o sangue da nova aliança e faz agravo ao Espírito da graça, pela qual Cristo nos salvou. Hebreus 10, versículo 29. Não foi sem razão que Yeshua denominou quem tem tal comportamento como sendo a sinagoga de Satanás, pela mentira daqueles que se passam por judeus sem serem judeus. Não somos judeus. Somos gentios e Yeshua nos salvou para sermos templo do Espírito Santo de Deus e jamais judeus. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Portanto, vigiemos para não nos tornarmos em uma sinagoga de Satanás como muitos já se tornaram. Autor, Reginaldo Barbosa. Colaboração e atualização, Eurias.